E aí, meus queridos cinéfilos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Pedro, estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal do Cinema com João Pedro. E no vídeo de hoje eu venho aqui falar para vocês sobre um dos filmes de terror que eu estava mais animado para assistir em 2024 e eu quero que vocês me respondam uma pergunta. Afinal, uma adaptação de um dos romances mais icônicos do Stephen King, dirigido por alguém que não só é familiar com o universo do terror, mas também com o universo do Stephen King, e produzido por ninguém menos que o idealizador da franquia de terror Invocação do Mal, não teria como dar errado, certo? Errado. A Hora do Vampiro é um filme do gênero terror, lançado em 2024, que está disponível exclusivamente no catálogo do streaming Max. Ele é uma adaptação do romance Salem, do Stephen King, publicado originalmente em 1975, e a trama acompanha o Ben Mears. Ele é um escritor de relativo sucesso que retorna à sua cidade natal de Jerusalem's Lot, no Maine, para buscar inspiração para o seu próximo livro. Enquanto isso, o desaparecimento de uma criança e vários casos de anemia perniciosa viram a rotina pacata da cidade de cabeça para baixo, forçando o Ben a se juntar com outros residentes da cidade para arrancar o mal de Jerusalem's Lot pela raiz. Como eu disse anteriormente, minhas expectativas estavam bem altas para assistir A Hora do Vampiro, tanto que, em primeiro lugar, eu tive a experiência fantástica de realmente ter lido o livro antes da adaptação. Inclusive, eu fiz uma resenha do livro aqui no canal em comemoração aos 75 anos do Stephen King. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas, além disso, o filme tinha uma equipe muito promissora por trás. Porque no roteiro e na direção, a gente teria o talento do Gary Dauberman, que foi responsável pelo roteiro de It, que é outra adaptação do Stephen King. Além disso, a gente teria a produção do James Wan, que não só foi o idealizador da franquia Invocação do Mal, mas também estreou a franquia Jogos Mortais no cinema. E a gente teria também a produção do Roy Lee, que não só produziu It, mas também um dos filmes de terror mais surpreendentes dos últimos anos, que foi Noites Brutais. E além disso, A Hora do Vampiro seria a primeira adaptação verdadeiramente cinematográfica do romance do Stephen King, já que ele já teve duas adaptações em forma de minissérie em 79 e em 2004. Ambas foram consideradas adaptações relativamente boas do romance, mas algumas partes não envelheceram muito bem com o tempo. Eu consegui assistir a de 79, que é dirigida pelo Tobe Hooper, do Massacre da Serra Elétrica, e embora tenha sido uma adaptação bem fiel do livro, as partes de terror ficaram meio toscas. Deu pra ver ali que aquilo foi feito para televisão e talvez essas partes deveriam ter tido um impacto lá na época do lançamento, mas aqui elas não surtiram efeito quase nenhum. Porém, todo o potencial que essa adaptação de 2024 tinha de ser a versão cinematográfica definitiva dessa história do Stephen King é completamente desperdiçado pelo escopo do projeto, que sacrifica o andamento da trama, o desenvolvimento dos personagens e, consequentemente, do elenco, e as sutilezas e as nuances da atmosfera da obra original para favorecer uma série de sustos baratos, resultando num filme de terror que, honestamente, só vai ser eficaz se for a primeira experiência de uma criança com o gênero. Bom, o roteiro fica por conta do diretor, que é o Gary Dauberman, e não é preciso que o espectador tenha lido o livro para perceber as falhas grotescas dessa adaptação na tentativa de entregar algo assustador. A primeira falha fica com o andamento da trama, que é excessivamente acelerado, desejando entregar adrenalina e sugando o grosso da narrativa no processo, resultando numa trama muito apressada de menos de 2 horas de duração, que poderia ter sido bem mais coesa se tivesse uma duração mais longa, como foi o caso das minisséries, já que tanto a de 79 quanto a de 2004 tiveram mais de 3 horas de duração no total. A segunda falha fica com o desenvolvimento dos personagens, já que o roteiro impede que o espectador gere qualquer tipo de empatia por eles, resultando num tratamento deles mais como caricaturas do que como figuras tridimensionais,
E isso não só é culpa da pressa do roteiro, mas também do uso excessivo de jump scares, porque muitas vezes dá 5, 10 minutos de filme e aí vem e quebra o clima. Então, esses personagens ficaram bem rasos aqui. A gente não tem muito alicerce para se segurar com esses personagens. Então, isso foi uma coisa que realmente me decepcionou. E em terceiro lugar, a gente tem a falha do descarte completo da atmosfera e das nuances, das sutilezas, em favor aos sustos baratos, resultando num efeito bem menor das cenas de terror e também em algumas sequências que tratam o espectador como burro. Só para vocês terem uma ideia, tem uma cena onde um personagem está encurralado, né? Um vampiro encurrala ele num canto da sala, ele fica tipo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O vampiro está me encurralando. E aí, do nada, um crucifixo brilha no fundo da cena. Tipo, me usa, seu miserável, seu idiota, seu inútil. Me usa contra esse vampiro pra que eu possa repelir ele, né? Isso é só um exemplo da falta de esperteza e imprevisibilidade desse roteiro, que muitas vezes faz a gente torcer pela morte dos personagens do que pela sobrevivência deles. Então, só para vocês terem um gostinho do que está por vir. A quarta falha do roteiro, que para mim é algo que praticamente mete a estaca no coração dessa adaptação, é a falta completa do terror humano que faz as obras do Stephen King serem tão impactantes. Para quem nunca leu uma obra do Stephen King, quando ele aborda algo sobrenatural nas suas tramas, o terror costuma ser dividido em duas vertentes. A gente tem o terror sobrenatural, que é o que atrai o público, e a gente tem o terror humano, que é cometido por pessoas, que costuma ser retratado de uma maneira muito mais brutal, chocante e impactante do que as partes sobrenaturais. E para alguém que adaptou uma das partes mais chocantes de It de uma forma tão eficaz, que só para cargo de referência aqui, é o linchamento do Adrian Mellon, que é a sequência de abertura de It capítulo 2, é surpreendente ver como que o Gary Dauberman ignora o trauma e a corrupção moral que dominam Salem em sua forma original de livro. Só para vocês terem uma ideia, Salem é uma cidade que é contaminada pelo adultério, pelo abuso, pela pedofilia, e o filme não faz questão de abordar nenhum desses temas. A gente não tem aqui aquela corrupção moral, a gente não tem aquele efeito que, por exemplo, aquela cena de It, né, capítulo 1, onde o Henry Bowers corta o nome dele na barriga do Ben. A gente não tem nada parecido com essas cenas. Então, personagens aqui são excluídos, eventos são excluídos que poderiam ter evidenciado melhor esses temas. E isso parece que eles pegaram um livro de mais de 400 páginas e adaptaram só isso daqui. Só para vocês verem o quanto que o grosso de Salem se resume ao terror humano. Porém, a gente tem um ponto positivo aqui, que é o retrato relativamente fiel do Mark Petrie, que é o melhor personagem do livro e, consequentemente, do filme. Ele é interpretado aqui de uma maneira bem competente pelo Jordan Preston Carter, e é muito legal ver como ele simplesmente humilha todos os personagens adultos da trama por causa da sua inteligência e do seu conhecimento de filmes de terror. Então, em suma, esse roteiro aqui foi bem fraco. No elenco de A Hora do Vampiro, eu acho bem mais fácil e mais eficiente falar sobre como o filme desperdiçou seus atores do que falar do desenvolvimento individual de cada um, já que o roteiro não favorece de forma alguma o desenvolvimento dos seus personagens. Então, só para vocês terem uma ideia do talento que foi desperdiçado aqui. A gente tem o Lewis Pullman, que fez Top Gun Maverick e vai fazer agora Thunderbolts da Marvel. A gente tem a Mackenzie Lee, que fez Gotham em um papel bem coadjuvante na primeira temporada, mas ainda assim bem eficaz. A gente tem a Alfre Woodard, que é considerada uma das melhores atrizes do século XXI numa lista do New York Times em 2020. Inclusive, ela mantém o recorde de maior número de Emmys vencidos por uma intérprete afro-americana. Ela tem 4 Emmys, empatado com a Viola Davis.
A gente tem o Bill Camp, que é um ator de televisão, né? A grande maioria das obras que ele é mais conhecido são pela televisão, graças a séries como The Leftovers, The Night of e O Gambito da Rainha. A gente tem o Spencer Treat Clark, que é conhecido aí por filmes como Gladiador, Corpo Fechado e Vidro. A gente tem o William Sadler, que provavelmente é o ator mais veterano do elenco, tendo participado aí de filmes como Um Sonho de Liberdade, séries como The Pacific e também adaptações de Stephen King, como O Nevoeiro. E por fim, a gente tem o Pillow S. Bake, que participou de Game of Thrones, que interpreta aqui o que é para ser o grande vilão da história, o que é uma tentativa infelizmente falha. De novo, não é culpa do ator e sim do roteiro, porque o roteiro não dá nenhuma ameaça ao seu personagem. Então a gente tem aqui um desperdício quase completo do elenco de A Hora do Vampiro. Eu falo quase porque, pelo menos o Jordan Preston Carter se salva como o Mark Petrie, mas fora ele, todo mundo aqui, infelizmente por conta do roteiro, tem um desempenho abaixo do esperado. Felizmente, A Hora do Vampiro encontra aspectos que o redimem graças à sua estética visual, que consegue replicar a mesma vibe vintage/retrô que marcou a adaptação de 2017 de It. Começando pela direção de fotografia do Michael Burgess, ela consegue trazer um pouco mais de vida ao filme graças ao movimento dinâmico da câmera e também à paleta de cores mais sombria. Porém, em alguns outros momentos, ela explicita muito aspectos que poderiam ter sido revelados de forma mais sutil. Por exemplo, tem uma cena ambientada num bar, onde um personagem encontra uma pessoa que está ali meio doente. E aí o bar é dominado por cores como vermelho, amarelo, né? Por causa das lâmpadas, da iluminação. E aí quando esse personagem vai falar com essa pessoa que está doente, quando a câmera foca na pessoa que está doente, ela está quase que contornada de um azul, tipo, é claro que essa pessoa está doente. Então, para mim, teve meio que esses altos e baixos na direção de fotografia do Michael Burgess. A direção de arte consegue lembrar muito bem o retrato de Derry em It, A Coisa, porque ela mistura ali o caráter nostálgico, né, e pacato da pequena cidade, com a atmosfera mais nevoenta de um cenário típico de filme de terror, e isso funciona mesmo que Jerusalem Slaughter aqui não tem uma personalidade própria. Os efeitos visuais são, em sua grande maioria, práticos, e tem algumas cenas que me impressionaram bastante pelo uso bem eficaz desses efeitos. Por exemplo, tem algumas cenas onde o crucifixo, né, repele os vampiros e aí eles são puxados para trás como se eles estiverem possuídos, assim, e isso me lembrou muito da franquia Invocação do Mal. E por fim a gente tem a trilha sonora original do Nathan Barr e da Lisbeth Scott, que infelizmente para mim não surtiu muito efeito, porque eu senti que eles estavam tentando desesperadamente replicar o trabalho do Benjamin Wallfisch em It, e infelizmente aqui eles só marcam presença nos sustos. Resumindo, se vocês acharam que Coringa 2 foi a maior decepção do ano, preparem-se para reconsiderar essa decisão, já que A Hora do Vampiro é mais uma tentativa falha de criar uma versão audiovisual definitiva do romance do Stephen King. A falha fatal no escopo limitado do projeto acaba sacrificando o andamento da trama, o desenvolvimento dos personagens e, consequentemente, do elenco, a imersão do espectador e as nuances na obra original do Stephen King. E toda essa mutilação resulta num filme que, ironicamente, suga a vida do seu material fonte e deixa uma casca vazia de sustos previsíveis e baratos para trás. Eu fecho essa resenha com uma nota 3 de 10. E se vocês gostaram desse conteúdo, gente, não se esqueçam de dar aquele apoio curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal. Se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, porque tudo isso me ajuda muito e ajuda aí a criar um aspecto de comunidade no canal, que é uma coisa que eu quero muito fortalecer. Então eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, minha gente. Falou!